Bom, antes de qualquer coisa, quero te agradecer por você ter topado a entrevista aqui. Eu sou a Amanda Barbosa, sou jornalista cultural e literária também, trabalho com literatura há mais ou menos 3 anos, e atualmente eu estou com uma Mandigrafia, que tem a vertente, que é o Mande Notícias, e dentro disso eu trabalho com a literatura no geral, então eu faço entrevistas, resenhas com pessoas, entrevista com pessoas que estão dentro desse meio literário, né? E também as resenhas de alguns livros que chegam, enfim. E aí, hoje falaremos um pouquinho sobre o seu trabalho, né, sobre a sua obra também, a gente vai se aprofundando conforme vou trazendo as perguntas, e muito obrigada, espero que você se sinta muito à vontade para responder tudo que eu trouxer aqui. E é isso, e para começar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, né, e tudo que você achar importante trazer para as pessoas. Oi, então, pessoal, eu sou a Camila Coelho. Nas redes sociais vocês me encontram como @camicoelho_. Eu também tenho um podcast que fala de literatura, o @Clube da Não Cultura. Bom, eu tenho 28, quase 29 anos, a depender de quando o episódio vai para o ar, né? Sou sagitariana, de 24 de novembro. Sou formada em escrita criativa pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Fiz parte da primeira turma de graduação do Brasil, né? Tenho muito orgulho de falar disso. Acho que todos, eu e os meus colegas, fomos muito corajosos, né, para entrar numa coisa totalmente nova no que se refere ao mercado de trabalho. É muito bom ver também a crescente da escrita criativa no Brasil. E depois eu fiz também um MBA em Marketing Branding, que é no que eu trabalho hoje em dia, né? Eu trabalho com a parte de copywriter e planejamento no time de marketing, que é o que me traz dinheiro atualmente. E eu publiquei aí em setembro desse ano o livro Âmago, com a editora Patuá, né? Uma coletânea de contos que aborda diferentes violências contra a mulher, principalmente no âmbito familiar. Também tem alguns contos aí que trazem muito das violências em ambientes mais urbanos, né? E acho que é isso, assim, resumidamente. Muito bom. O que te incentivou, né, a começar, né, na literatura, a começar a escrever? Qual que foi o fio condutor para isso? Então, eu comecei a ler muito com incentivo da minha mãe e um dos meus tios, que eu tenho muitos tios, então é bom falar, né? Que também é meu dindo. Eles sempre me incentivaram muito a ler, desde criancinha, assim. Então, acho que a partir da leitura eu comecei a ter essa coisa do inventar em cima do que eu já vi, do que eu já li, enfim, das minhas referências do momento. Por exemplo, quando eu era criança, eu assistia muito novela mexicana, né? Diário de Daniela, Cúmplices de um Resgate. Depois fui crescendo, né? Eu era muito fã de Rebelde, de RBD, de gostava de Floribela. Então, a partir das referências que eu tinha, das coisas que eu assistia, e também das coisas que eu lia. Então, era muito de folhear um livro e colocar coisas que não existem no livro. Então, se ali está dizendo que choveu, eu dizia que não chovia, fazer uma outra coisa em cima daquilo ali. Então, acho que era muito dessas referências nessa fase ali que a gente está se desenvolvendo, né, enquanto pessoa, enquanto um ser pensante. Então, acho que ali eu já comecei a entender o quanto a literatura e a escrita estavam ligadas dessa maneira. Então, não era apenas uma leitora, eu era uma pessoa também que criava. E eu acho que isso foi criando mais forma quando eu fiz aí uns 12, 13 anos, que eu era muito cronicamente online, então eu fui para as publicações ali, Tumblr, Fotolog, webnovela em Orkut, aquele Wattpad, o Spirit, Fanfic, enfim. Todos esses que nós, garotas escritoras, mas dessa geração, usávamos. E ali eu acho que eu comecei com essa coisa de entender, eu posso escrever um capítulo, alguém está esperando esse capítulo. Então, de ter esse contato de eu estou escrevendo algo, alguém está lendo algo. E aí, aos 18 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, eu acho 18, 19, de escrita, que, enfim, daí já é um processo de entendimento de, isso é mais que um hobby, é uma coisa séria, é uma profissão, e ali eu fui encontrando a minha voz de escritora. Eu acho importante pontuar também o fato de que, como eu falei, né, para que faculdade eu faria? Então, acho que eu fui muito de entender que sempre foi esse caminho e que surgiu uma faculdade que tinha muito a ver comigo, e aí eu fui em frente, enfim, né, até que chegamos até aqui. É muito bom, né, saber que alguma coisa que a gente fazia na infância, na adolescência, a gente consegue levar para transformar numa profissão, né? Eu não sei, tem gente que fala que quando a gente transforma o que a gente gosta em profissão, a gente começa a odiar aquilo, né? Eu ainda não vivenciei isso, eu sinto assim,
Tem dias que eu tô cansada, eu falo que eu adoro escrever, eu adoro ler, mas tem dias que eu quero fazer qualquer coisa, menos ler e menos escrever. Mas, no geral, eu gosto, assim. Eu acho que tem isso também, né? Naquele período de escrever na internet, assim, meio sem compromisso, eu confesso que tinha um compromisso. E aí tinham vezes que eu ficava neurótica. Gente, eu não postei meu capítulo da minha web novela. E eu acho que isso se aplica agora também, que já é visto, né? Isso é realmente profissional, enfim, eu publiquei uma coisa. Então tem um pouco esse lado que a gente sabe que aquilo é muito sério e que perde um pouco aquela coisinha assim que dá na boca do estômago de quando é uma coisa que a gente faz por simples hobby e vontade de não fazer nada. Então, não é isso, né? Porque realmente é uma coisa que a gente profissionalizou. Mas eu acho que tem os 90% são muito gostosos, então eles compensam. Pelo menos é o que eu sinto em frente à escrita. Sim, também. Sinto a mesma coisa, sim. Bom, e para quem não conhece ainda a sua obra, né? Eu também ainda não consegui ler, espero conseguir ter acesso em algum momento também para conseguir ler. O que a gente vai encontrar no seu livro, né? Eu vi um pouquinho sobre a temática, mas queria que você se aprofundasse no que a gente encontra nas páginas. Bom, o Âmago é um livro de mais ou menos umas 120 páginas. Então, pode parecer um livro curto, mas é um livro bem pesado. Eu uso até as palavras de quem já leu, assim, me traz muito esse feedback. Porque como todas as personagens ali contam suas histórias em primeira pessoa, e são de diferentes violências, né? Como eu disse, de coisas que acontecem dentro de casa, coisas que as mulheres passam quando elas estão dentro do ônibus e quando o homem espreme elas ali por uma viagem, um trajeto de 20, 30 minutos, uma hora. E eu acho que essa perspectiva de contar essas histórias é justamente entender o que essas mulheres, se elas tivessem oportunidade, se a gente vivesse, né, um mundo quase fantasioso de que todo mundo se sente confortável de relatar esse tipo de violência, né, que as mulheres que passaram por situações como essa pudessem ser ouvidas de verdade, né, o que elas diriam. Então, a partir dessa perspectiva, elas contam de forma totalmente nua e crua, então de diferentes formas, porque são mulheres em idades, algumas mais velhas, outras mais novas, adolescentes, enfim. Então tem muito dessa perspectiva de eu estou tendo esse espaço e eu vou falar, como se fosse mais ou menos isso. Durante o processo do livro, eu fiz entrevistas com algumas mulheres, né? Então teve muitos esses relatos e eu peguei essas histórias e transformei em ficção, né? Acrescentei elementos e mudei muitas coisas para poder contar um pouquinho, né? Nem que seja 10% do que elas me trouxeram. Como o Âmago, ele nasceu no meu TCC, lá da escrita criativa. Ele teve várias formas desde então e ele demorou para ser finalizado. Então, eu comecei a escrever em 2017 para o projeto, então, de conclusão de curso. A gente tinha que entregar uma parte criativa, uma parte teórica. Na parte teórica, eu estudei o contexto da mulher na sociedade e como a gente é inserida, né, no mundo enquanto mulher, como as pessoas nos enxergam, como os homens nos enxergam. E aí, a partir desse estudo, dessa ótica, eu fiz os contos mais focados na violência contra a mulher no ambiente familiar. Então, o pai que abusa da filha, o marido que agride a mulher, enfim. Então, tinha esses cenários ali construídos, eram 6 contos, se eu não me engano. E ao longo do tempo eu fui aumentando, né, e trazendo várias perspectivas para que se tornasse um livro mesmo, porque até então era um trabalho, assim, né, mais curto. E aí, enfim, em 2020 eu lancei no Kindle o Âmago, fiz essa primeira publicação independente, foi algo que deu super certo, conheci leitores novos e tal, mas daí, sabe aquela sensação de não é ainda o que eu queria? E aí eu fui atrás de, enfim, procurar espaço para publicação de originais, até que eu achei na Patuá em finalzinho de 2023, mais ou menos. Eu enviei para eles gostaram, e aí que Âmago foi publicado esse ano. Aconteceram muitas coisas aqui no Rio Grande do Sul, né, por conta das enchentes, então houve todo um atraso, enfim, várias coisas aconteceram, foi um ano bem complicado, e aí em setembro que a gente lançou. Então, fazendo toda essa trajetória sobre a história, sobre como ela surgiu, acho que seria mais ou menos essa linha do tempo. Muito bom.
E aí, já vou entrando nessa pergunta também, né, que você já foi trazendo os aspectos que tem um livro. E aí, por se tratar de uma temática sensível, né, quais os cuidados você foi tomando para desenvolver essa história? Assim, como é que foi isso para você? Eu na pergunta anterior, né, Amanda, já fui falando mais do que eu devia, que sou tagarela. Mas eu acho que, puxando um pouco o que eu já falei, por conta de eu ter estudado livros de não ficção na época e de ter tido essa bagagem, também livros de ficção, né, mas eu acho importante pontuar que naquele período haviam poucas publicações de ficção, assim, que abordavam essa temática. E isso foi um dos motivos de eu trazer isso para a parte acadêmica mesmo, né, que era entender assim, cara, tem pouca gente falando disso no âmbito de literatura. E, enfim, esse livro vem com essa proposta. Na época nem tinha esse nome, né? O âmago veio mesmo na época da publicação no quinto. Enfim, eu acho que os cuidados passam por essa situação do estudo, tanto livros de ficção quanto não ficção. Então, eu passei por muitos anos da minha vida muito focada nessa temática, de ler outras autoras mulheres, e tanto ficção e não ficção. Teve esse momento de entrevistas, então, que algumas mulheres conversaram comigo e contaram suas histórias, então tem muito essa perspectiva de estar ouvindo o outro, estar naquela situação de empatia mesmo, de ouvinte, e de conseguir transformar aquilo em algo que seja sensível, que seja sutil também, de certo modo, e isso é muito um cuidado que eu fui aprendendo ao longo também do meu desenvolvimento enquanto pessoa, mulher e autora. Eu sentia muito que o âmago tinha pontos mais violentos, por exemplo, numa primeira versão, e conforme as revisões foram acontecendo, eu fui editando algumas coisas justamente porque eu entendia que, cara, será que isso realmente é necessário? Será que isso reforça alguma coisa? Ou isso pode, enfim, trazer um sentimento ruim? Que eu acho que o sentimento, ele tem sim que ser impactante do ponto de vista, isso não é legal, mas não do ponto de vista estou desconfortável de um jeito que, tipo assim, eu odiei esse livro, sabe? Eu acho que é o desconfortável, eu quero continuar lendo. Então, para poder trazer essa sensação, eu tive que tirar algumas coisas, entrar muito na vidinha das minhas personagens e pensar como elas, assim. Então, esses cuidados do estudo, de ouvir, e muito de adequar a minha vivência enquanto mulher também, as coisas que eu passei, e como eu poderia trazer isso para o papel de uma forma que, enfim, fosse verossímil, mas também conseguisse, né, trazer toda a técnica de escrita mesmo. Certo. Essa próxima pergunta você acabou meio que já trazendo, né? Então, eu vou só juntar um pouco e entender de você, assim, para você como mulher, como é que foi para você desenvolver essa história, né? Eu sei que você ouviu, né, outras pessoas também, outras mulheres, né? Imagino que isso também te impactou, com certeza, de alguma forma. Então, mas para você escrever isso, como é que foi para você? Então, impactou bastante. Tipo, eu lembro que na época que eu estava muito focada em escrever a temática, principalmente aquele período de TCC, porque tem mais a pressão de que isso vale nota, né? Isso é toda aquela coisa do diploma e tal. Mas depois que eu continuei escrevendo ali por mais algum tempo, depois eu retomei. Tinha muito da questão de fazer terapia, porque eu tinha pesadelos, eu tinha uma coisa também que eu namoro há muitos anos, e tinha toda aquela coisa também de, sabe, uma coisa estranha em relação à pessoa que está do teu lado, porque tu tá em contato com histórias muito violentas, assim, que envolvem homens, então tem muito essa visão de tu te colocar tanto no lugar da tua personagem, tu viver tanto aquela vida que tu te perde em quem tu é. Então teve muitos momentos assim, confusos para mim, então, né, muita terapia ajudou. E essas coisas de ter pesadelo, de ficar pensando muito nisso, de ter momentos de surtar, assim, de chorar, de se sentir sobrecarregado. Então foi um processo complexo, mas eu confesso que eu também criei uma casca, assim, do tipo, eu tô ouvindo essa pessoa e eu vou ser, eu vou ouvir, assim, do início ao fim, vou me concentrar no que ela tá falando e vou sentir depois, do tipo, eu saio dessa entrevista e, nossa, sabe, parece que jorra uma água, assim, de dentro de mim. Mas enquanto eu estou falando com ela, eu vou manter essa postura para que eu possa absorver o que ela tá falando, para que eu possa dar atenção, para que eu possa entender, enfim, todas as minúcias, porque eu acho que é muito sobre também de uma coisa curiosa que, enfim, a pessoa contava uma coisa, mas aquilo para mim tinha uma outra visão do ponto de vista de violência, sabe?
Aí ela podia achar que é uma coisa, mas eu tinha outra visão, que é clara do outro, né? A gente, quando tá numa situação abusiva, ou quando a gente passa por algo violento, a gente às vezes não compreende também a magnitude das coisas, enfim, é muito comum. Então, tinha muito essa visão mais neutra minha, do tipo, isso vai muito além do que tu pensa, infelizmente, e como eu posso depois transformar isso em algo ficcional e poder contar a tua história da melhor forma, da forma mais honesta. Então, eu também tinha esses momentos de ser mais quase fria, vamos dizer assim, de entender que eu tinha que ser apenas a Camila escritora e menos a Camila mulher, meio isso, sabe? Apesar das coisas se confundirem. Então, apesar de ter toda essa complexidade, eu tive muito esses momentos de estar muito emocionalmente abalada e outros momentos que eu estava mais firme. E aí teve o período também que eu pausei, eu não toquei mais no âmago, eu esqueci que ele existia, eu parei de ler coisas do tema, eu parei de consumir coisas, filme, série, porque eu confesso que eu já estava exausta mentalmente, assim, de consumir coisas que abordavam violência, que estavam, enfim, me deixando mal emocionalmente. Então, assim, acho que é uma coisa que passa um pouco por fases e conforme a intensidade que a gente está no projeto. Então, agora que o livro foi publicado e que é o momento, enfim, de falar sobre ele, de fazer que ele seja lido, é o momento mais estável para mim nesse sentido, mas durante o processo de escrita foi pesado e teve esses desequilíbrios. Eu imagino, com certeza, ainda mais você mergulhou, né? Para escrever qualquer coisa, né? A gente precisa mergulhar muito, né, nessa questão, assim. Então, eu consigo imaginar mesmo. E aí, eu estava também olhando, né, pesquisando algumas coisas sobre o seu livro para entender também, e eu vi que uma das coisas que mais falam também é as mulheres falando que se identificam, né, de alguma forma, nem que seja minimamente, ou, enfim, de alguma forma ali, com o que você escreveu. E como que é isso para você, assim? Imagino também que, né, tem essa questão do, poxa, se a pessoa está se identificando dessa maneira, também tem um grande ponto aí, né? Então, como é que é isso para você, assim? Eu acho que um dos objetivos, quando eu escrevi o Âmago, era justamente essa coisa de o efeito que isso vai trazer, até no longo prazo, eu diria, porque como a gente está tratando de um tema sensível, né, como eu falei, ciclos de violência não é uma coisa que é fácil de tu sair, de identificar, de tu se livrar disso, então eu acho que é muito sobre quem vai ler e como isso vai impactar essa pessoa, desde uma mulher que daqui a pouco tem um conto, né, que eu gosto de falar, é um conto que eu gosto muito particularmente, que é A Rotina. Então, é uma mulher que ela acorda, ela é casada, ela tem um filho, e ela vai trabalhar e tal, então ela passa por todas as situações que a gente passa no dia a dia, que eu passo, que tu passa, todo mundo, que é tomar café com pressa, que é usar um sapato que não gosta, porque é desconfortável, mas tem que usar no ambiente de trabalho, que é ser interrompida ou não ser ouvida no ambiente de trabalho, porque, desculpa, estamos lidando com homens, que é estar, que nem eu disse antes, né, espremida, apertada no ônibus, porque um homem sentou meio em cima de ti, aquela coisa desconfortável de receber o assobio na rua, enfim. E aí, esse desconforto que eu vou trazendo nesse conto, ele pode, uma amiga minha, uma parente minha, enfim, pode ter lido e pode ter pensado quantas vezes eu já não passei por isso, quantas vezes eu já não vivi essa rotina, mas é uma rotina, então é normal e tá tudo bem. Mas será que isso é realmente normal? Será que não tem um ponto sensível aí de atenção? Será que não é o teu parceiro que de repente não te ajuda? Será que tu ainda precisa tomar decisões para mudar dessa vida? Enfim, são reflexões que vão muito da interpretação de cada leitor. Mas eu acho que esse conto, assim como outros, são coisas que eu pensei muito sobre o quanto aquilo iria alertar e chegar em outras mulheres, né? E eu recebi relatos de mulheres que passaram, enfim, por violência doméstica, que passaram por outros tipos de violências, né? E se identificaram muito e entenderam que realmente era naquele sentido de eu consigo me identificar agora que eu não estou mais nesse ciclo. Meu Deus, né? Eu passei por tudo isso, agora estou bem. Mas, ao mesmo tempo, também, daqui a pouco, aquele alerta, como eu falei, do tipo, cara, eu passo por isso, eu não faço ideia. Então, acho que tem esses dois lados, de quem já passou e não está mais nessa situação, e quem também, daqui a pouco, começa a perceber algo ali, um negocinho, e, enfim, pode tomar uma atitude, ou pode repensar sobre a sua vida. Acho que a literatura é sobre refletir também. Mas, é claro, são expectativas minhas, e que muitas vezes foram atendidas, né? Que bom, mas eu sei que, enfim, as interpretações são múltiplas e vai de cada pessoa e como ela é impactada. Você
faz, tipo, encontros, palestras em relação, por conta de você ter abordado essa questão do seu livro, né? Eu acredito que você tem essa propriedade, né, para trazer isso para as pessoas também, para abrir essa roda de discussão. Então, você faz esse tipo de coisa, de palestra, encontro, coisas assim? Ou pretende, né? Ai, quem me dera, eu ia gostar, assim, eu acho que... E não necessariamente como eu falando, mas eu acho que muito de ouvinte, né, participante ali do debate, eu gosto bastante de, na verdade, falar sobre esse assunto. Eu acho que isso começou mais forte na faculdade, que é, inclusive, o momento que eu me vejo escrevendo muito sobre essa temática, e aí que eu puxo isso para o TCC. Então, a gente tinha muito esses debates na sala de aula, que tinha aquela coisa dos professores trazerem muitos autores homens, né? E a gente questionava muito, assim, puxava muito as mulheres, do tipo, a gente não tem professoras aqui na faculdade mulheres, até que isso foi mudando ao longo do curso. A gente tem que ler mais mulheres, e mulheres, o que mais tem autora mulher, e vai muito das óbvias, além das óbvias que todos conhecemos e gostamos, temos também outras autoras para conhecer, né? Então, tinha muito também dos professores trazerem autoras contemporâneas, que ninguém conhecia na época. Enfim, então, esse debate muito voltado para a mulher, para isso, começa na faculdade, e eu começo a me envolver muito com isso. Então, ao longo dos anos, eu acho que essas rodas, esses momentos de troca foram acontecendo, mas em função do Âmago ter sido publicado só agora, eu acho que eu venho desse cenário muito recente, assim, para mim, de ter esses encontros, de falar com leitoras, e ter esse espaço de falar sobre o livro, e poder ouvir outras pessoas, entender que o relato dela se encontra com a história de outras mulheres do Âmago, mas eu ainda não passei por essa experiência de, tipo, estar à frente de alguma palestra, de estar à frente de alguma coisa, mas estou torcendo para que quando eu voltar aqui, Amanda, eu possa dizer, eu palestrei aí por todo o Brasil, já fui em vários lugares, já fui na Bienal, não sei onde, mas por enquanto eu acho que é muitas experiências mais acadêmicas e pessoais, trocas com amigas, com outras pessoas, e muito aquele momento palestrinha que a gente se levanta e começa a falar do assunto. Eu sou muito assim, tipo, falou disso, eu já tô levantando e falando. Muito bom, já fica aí no ar já, ó, para quem Já ouvir fica. aí, ó, já foi jogado. Me convidem, pessoal, vamos falar. Sim. Bom, você falou no comecinho que você também tem um podcast, né? E eu tinha já dado uma pesquisadinha ali. E o que você pode contar para a gente sobre esse seu trabalho? Como é que funciona? Quais são as pautas? Como é que é? Então, eu tenho esse podcast há uns 2 anos com um amigo meu, o Fevi. Beijo, Fevi. A gente fala de literatura e o nome, né, Clube da Não Cultura, que é um nome que a gente repensa muito às vezes. Porque, enfim, tem aquela questão de não trazer o nosso nome, né, e tal, e aí já vai para debates mais marqueteiros da coisa. Mas a ideia de trazer esse nome de Clube da Não Cultura é porque eu acho que a literatura, ela passa muito por essa coisa do tipo, você tem que ler apenas livros de um gênero X, porque isso te torna culto, te torna leitor, te torna inteligente. E outros gêneros, eles não são importantes. Porque essa autora, ela é de 2023, então ela não é boa, tá? Se ela não morreu, ela não é boa. Então, acho que é um pouco a partir desse debate que a gente vem com esse nome, vem com as pautas do podcast também. E aí, nessas pautas, a gente aborda muitas coisas. A gente já falou de novela, de Big Brother Brasil, de livro clichê, de livro clássico, já falou de muitos assuntos, porque é justamente isso. O que é cultura para as pessoas, né? Acho que a cultura é tudo que a gente consome, todo entretenimento válido que a gente absorve alguma coisa. O rir, chorar é um sentimento e é uma forma de absorver as coisas. Então, às vezes a gente vai ler algo extremamente inteligente, algo extremamente básico, e tá tudo bem, a depender do momento de leitor, momento de espectador. Então, acho que é muito esses debates que a gente traz, tanto no podcast quanto no Instagram, com os nossos conteúdos. E tem muitos momentos que a gente passa por aquele sentimento de criador de conteúdo, que a gente fica um pouco mais off, que a gente aparece menos, que a gente... Enfim, né? Acho que o podcast, ele é toda terça-feira. Mas em questão de conteúdo, a gente tem momentos mais... e menos... Postamos menos, né? Ficamos mais off. Acho que é normal também. Acho que isso entra já numa questão de... que tu deve sentir também, que é ser refém do algoritmo, ser refém das coisas que as pessoas querem ver, todo mundo tem muita pressa, e ser muito conteúdo, então acho que isso, enfim, daí é outro papo, né, mas é mais ou menos isso, assim, que a gente faz lá. Eu acho que debater a literatura do ponto de vista de que tudo é cultura, ou pode também não ser cultura, então, né, vamos falar sobre isso, acho que é mais ou menos essa a lógica, assim.
Bom, estamos quase terminando aqui, mas tem mais alguma coisa que a gente não conversou aqui que você gostaria de trazer, tanto sobre o seu trabalho, ou enfim, algo que você acha necessário? Então, acho que deixar o meu momento jabá, né? Reforçar que eu sou @camicoelho, _ nas redes sociais. O Âmago, então, está disponível para venda no link da minha bio ou no site da editora Patuá. Inclusive, ele está aí até 26 de novembro, se não me engano, com desconto para compra. Então, vale muito a pena, pessoal, conhecerem. Eu sou uma autora nacional, eu sou independente, apesar de ter o apoio, né, ter a chancela de uma editora. A gente sabe que não é fácil, a gente é uma em 1 milhão. E são muitos talentos e muitas mulheres para acompanhar. Eu digo por mim mesma, enquanto leitora, é tanta pessoa para ler que a gente não tem nem tempo para isso. Mas se você tiver, gostou desse papo, gostou, enfim, um pouquinho de mim já, dê a oportunidade de ler o Âmago. Acho que é um livro que, como eu trouxe no início, ele é curto, isso pode ser bom para quem não lê tanto, de repente, pode se encontrar na leitura de contos. Mas, claro, né, saiba que é uma temática mais sensível, uma temática que pode gerar gatilhos e outros sentimentos. E eu gosto de alertar isso até para que, enfim, cada um entenda até que ponto consegue seguir a leitura. Mas eu acredito que, enfim, é um livro que pode trazer essas reflexões e esses aprendizados de enquanto ser humano mesmo, né? Mas principalmente esse sentimento que vai trazer para as mulheres. Então é isso, eu espero que vocês possam ler e possam gostar de Âmago e de outras obras minhas que possam vir aí no futuro. Maravilha. Camila, seu trabalho ele é incrível, é muito necessário. Eu acredito muito que a gente precisa disso. Eu sei que é difícil, melhor ainda seria se a gente não precisasse falar sobre esse tipo de coisa, né? Mas, já que estamos aí, né, estamos na luta, então tenho certeza que o seu trabalho é muito necessário, que a gente precisa disso cada vez mais, e não só para as mulheres lerem, mas também para que os homens estejam nessa também, né, para que eles entrem nessa, que é ainda um ponto super importante. E é isso, agradeço muito pelo nosso bate-papo aqui, foi enriquecedor para mim, e eu com certeza vou ler seu livro. Amanda, obrigada mesmo pelo convite, pelo espaço. E prazerzaço te conhecer o teu trabalho também. E temos que fazer trocas, né? De tu ir lá no podcast também, conversar com a gente, falar de literatura. Obrigada mesmo, Amanda, de verdade, assim, sou muito grata, porque, enfim, né, sou uma pessoa ainda no começo de tudo isso, então, obrigada pela oportunidade, assim, de me ouvir. Espero que também tu consiga ler o Amo, que seja bom para ti, seja uma experiência legal. E que a gente se encontre também aí nos encontros da vida, né? Para tomar uma cerveja, ter um papo, conversar. Sim, com certeza. Beijão. Beijo. Beijo, beijo. E essa foi a Camila Coelho. Gente, que querida, uma entrevista maravilhosa. Foi tudo muito rápido, não consegui ler o livro dela antes, porque marcamos uma entrevista ali, foi aí, enfim. Mas deu certo no fim das contas, mas tudo isso só para trazer para vocês mais disso, porque eu acho que é muito necessário esse assunto estar em pauta. Eu acredito muito em tudo isso. E eu agradeço você que ficou até aqui, que se interessou pelo livro, que se interessou pelo nosso papo. E eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima!